e até mesmo num evento aqui em São Paulo, Lula, de certa maneira, enfrentou um nome forte da direita, que é Tarcísio, o governador paulista, né? Num evento em São Paulo, Lula se recusou a assinar o contrato de uma obra de expansão do metrô, porque Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes não participaram do evento marcado para hoje. A cerimônia no sábado foi realizada no Jardim Ângela, na Zona Sul, com a presença de Guilherme Boulos. Lula disse que quando o governo federal oferece crédito, não se preocupa se o partido é A ou B, não se preocupa com o partido do governador, mas com o povo, né? Mas ele se recusou a assinar. Vamos assistir aí. A gente aqui hoje ia assinar o contrato da estação do metrô para chegar aqui, mas o prefeito que nos deu o terreno não veio e o governador. Então a Caixa Econômica Federal e o ministro da cidade resolveram não assinar, porque é importante a gente fazer isso junto com o governador e com o prefeito do estado. Porque para nós, quando a gente quer fazer investimento, quando a gente quer fazer crédito, a gente não se preocupa de que partido é o governador. A gente se preocupa se o povo daquele estado, se o povo daquela cidade precisa das coisas que a gente faça. O governador já respondeu, Tarcísio de Freitas, na coluna aqui da Raquel Landim, disse que já está assinado o contrato. Ele disse a Raquel que o contrato de expansão da linha 5 Lilás do metrô já está assinado e que a obra vai ser feita independentemente do governo federal. Ele rebateu as declarações de Lula, dizendo que não assinou justamente disso e disse, abre aspas, o aditivo já está assinado, o contrato é do governo de São Paulo, com a concessionária, e nós vamos fazer a obra. Nós pedimos recursos ao BNDES, mas se o empréstimo não sair, nós vamos fazer do mesmo jeito. O Estado tem saúde financeira para fazer sem a ajuda do governo federal. Tá aí, Josias. Tarcísio rebatendo Lula, medindo forças aí. Lula jogou essa provocação a Tarcísio. Tarcísio já respondeu. Será que Tarcísio é o próximo adversário de Lula, é isso? Já estão nesse nível aí de briga? Como é que você vê aí essa situação entre os dois? Eles que estiveram juntos não faz muito tempo, né? Num evento lá no Guarujá, quando foram falar sobre o túnel, né, que vai ligar Santos a Guarujá, ficaram lado a lado, troca de sorrisos e tudo mais. E agora Tarcísio não compareceu ao evento e disse, não precisa do governo federal, a gente vai fazer de qualquer maneira, o contrato já está assinado. É pura politicagem, né, Fabíola? De fato, houve. Ambos fizeram politicagem, o governo do Estado e também o governo federal. O governo do Estado assinou o contrato dessa obra uma semana antes e transformou também a assinatura num ato de campanha. Foi nessa solenidade de assinatura do contrato dessa obra, que leva o metrô aí até o Jardim Ângela, que o Tarcísio de Freitas anunciou o vice na chapa do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. E estava lá o prefeito, e ele anunciou, o prefeito terceirizou ao Tarcísio de Freitas o anúncio do vice, que é um ex-comandante da Rota Duro de Roer. Então ele colocou nos lábios do Tarcísio a formalização desse nome que foi indicado pelo Bolsonaro. Aí vai o Lula, e referindo-se à mesma obra, diz, o prefeito não veio, o governador não veio, mas o Lula também transformou o ato pseudo-administrativo num comício. Estava lá o Guilherme Boulos, o candidato dele à Prefeitura de São Paulo. E é muito complicado que os seus adversários em São Paulo, mesmo que queiram manter um relacionamento republicano com o presidente, que aceitem participar de um ato de campanha como se fosse um ornamento, como se fosse decoração, uma samambaia no palanque, para que o presidente fizesse proselitismo para o seu candidato, Guilherme Boulos. Então, é politicagem pura, né? E todos os lados deveriam evitar isso, né? Quer fazer campanha, faz a campanha, mas não precisa jogar com uma obra pública. E o Tarcísio tem razão, em última análise, porque essa obra vai custar um pouco mais de 3 bilhões de reais. A maior parte dos recursos já está previsto, que a maior parte vem dos cofres do Estado de São Paulo,
tem um pedaço que é financiado pelo BNDES, mas, segundo diz o governador, se não vier o dinheiro do BNDES, ele faz a obra do mesmo jeito. Então, realmente é um proselitismo que deveria ser evitado, Fabíola, porque o eleitorado desse pedaço pobre de São Paulo mereceria um pouco mais de respeito, né? Um pouco mais de consideração. E não mereceria que uma obra tão relevante para essa região fosse tratada assim como uma peteca. Um jogando para um lado, outro jogando para o outro. Essa obra precisa sair. E ficou no final de semana, a partir das declarações do presidente, aquela impressão de que a obra poderia não sair. O Lula sabe que a obra vai sair. O Lula sabe que o dinheiro do BNDES terá que ser liberado por ele, sob pena de ser acusado daquilo que ele não deseja ser, que é um presidente antirrepublicano, que libera a verba segundo a coloração do gestor do município, a coloração partidária do gestor do município e do estado que está recebendo aquela verba, né? Então, seria o oposto do que ele está pregando, né? Então, é puro proselitismo, pura politicagem, e o eleitor merece um pouco mais de respeito, Fabíola. O seguinte, ir ao evento do Lula para tomar uma vaia de meia dúzia ali, só se o Tarcísio fosse trouxa mesmo, mas ele não é, não deveria ter ido. E outros falando, foi horrível o que o Tarcísio fez, que desrespeito. Aí tem gente que falando assim, ó, se eu fosse presidente, eu não enviaria mais dinheiro não para ele, que falta de respeito. Aí outros falando que Tarcísio foi moleque, outros falando que Lula errou mais uma vez nessa comunicação dele, porque quer dizer, se ele fala que não vai assinar contrato para o metrô, é um tiro no pé para os eleitores, de Boulos, inclusive, né? O que mais a Esse, população esse, de São Paulo quer é metrô aqui. esse, Esse detalhe que você mencionou, Fabíola, realçado aí por um espectador nosso, o risco da vaia, aconteceu em Minas Gerais. O Lula esteve em Minas Gerais, o Romeu Zema evitou comparecer à solenidade e mandou o vice, que é um político do Novo, e foi vaiado. E aí o Lula faz uma pose magnânima, ele vai ao microfone e diz, olha, ele está aqui como nosso convidado, não vaiem. Ninguém vai a quem é convidado para comparecer à nossa casa e tal. Então ele faz essa pose magnânima, né? Mas sem dúvida nenhuma, se fosse lá o Tarcísio ou o Ricardo Nunes, o risco de vai seria grande. Ah, ô Thales, quero te ouvir sobre essa troca aí de farpas entre Tarcísio e Lula e o metrô no meio do caminho. De fato, é uma briga política. Agora, é uma briga política que vai estar se acirrando por causa da data. Eles têm até o dia 6 de julho para inaugurar obras e liberar verbas. Se não fizer até o dia 6 de julho, a lei eleitoral proíbe que haja novas inaugurações, que haja liberações de verbas de contratos não firmados. Então, mesmo esse contrato, a liberação de dinheiro do BNDES é 1,6 bilhão, é mais ou menos a metade da obra, que é o que o BNDES daria. Então, mesmo a liberação, a assinatura da liberação do empréstimo pelo BNDES tem que ser feito antes de 6 de julho. Tudo isso tem que ser feito antes da questão eleitoral, que implica 3 meses antes da eleição não pode haver inauguração de obras públicas, liberação de verbas de contratos não assinados, etc, etc, etc. Então, o que está ocorrendo aí, antes eles estavam a mil amores, tal, tal, tal. Agora, os dois estão correndo. O Lula está correndo o país para inaugurar obras até 6 de julho, o Bolsonaro também está correndo o país, os governadores bolsonaristas, os prefeitos bolsonaristas estão também liberando obras, tentando liberar até o dia 6 de julho, é o que está ocorrendo. Mas é ruim para a população. Esse contrato do metrô realmente corre sério risco de não sair se o BNDES não liberar, porque é metade do valor. Não adianta o governador pode dizer, eu libero, eu boto o dinheiro, tal, tal, mas ele tem um tempo para essas coisas todas, para assinar contratos e para rever e refazer. Isso aí tem um mês pela frente, praticamente. Então, não é seguro Mas para o o, Estado, nem para a população em geral.